Então, talvez vocês já conheçam, porque é uma pesquisa antiga e que vai estar virando um artigo. Então, e ela é intitulada O Não como Marcador Discursivo, as distintas ações da partícula não na fala e interação. Então, meu nome é Bruno Zanus e ela é orientada pela professora doutora Ana Cristina Osterman. Então, a gente começa pensando nessa partícula, que é o foco dessa pesquisa, que é a palavra não. E aí, se a gente olhar para um dicionário e tentar encontrar qual é a definição trazida para um dicionário para essa palavra, vai ter lá que é um substantivo ou um advérbio que vai exprimir negação ou recusa. Como, por exemplo, nesse excerto que eu trago para vocês. Eu não sei se o volume está funcionando. Eu não sei se alguém pode me ajudar com o volume. Espera aí. O volume do computador está funcionando e eu não sei por quê. Tem alguém aí, será? Só para rodar o som do computador. Não, é só porque o computador está sem volume. Ela não está tocando o áudio. Tudo bem? Não, tô achando tudo bem, não. Mas faz parte, filho. Faz parte. Faz parte? Faz parte. Tá bom. E como é que você tá? Também. Bom, aqui a gente vê um uso prototípico dessa partícula não. Ou seja, ali no momento da linha 3, que tem, na verdade, 3 produções dessa partícula, ela está exprimindo, sim, uma negação ou recusa. Tanto é que, se a gente comparar a linha 3, que tem ali não estou bem não, estou achando tudo bem não, com a linha 9, que no final, que é estou bem, a gente tem significados que são opostos. Uma está com essa recusa, né, não estou bem, e na outra está estou bem. Então, no momento que a gente retira essa partícula daí, o nosso significado vai ser totalmente diferente. Aqui sim, exprimindo negação. Então, como eu falei antes, né, vai ser um advérbio, vai ser um substantivo, que vai exprimir negação ou recuo. Porém, a nossa pesquisa olha para essa palavra enquanto um marcador discursivo. O que são marcadores discursivos? Né? Aqui tem alguns exemplos como tá, então, bah, né, tipo, mas, que são palavras que, segundo o Urbano, a partir de uma perspectiva funcionalista, né, descreve algumas funções, são, por exemplo, buscar aprovação, organizar a tomada de turnos na interação, reformular os turnos, demonstrar alinhamento, isso. Então, de acordo com essa perspectiva funcionalista, essas são algumas funções que esses marcadores discursivos podem ter. Já Bolden, a partir agora sim de uma perspectiva da análise da conversa, que é a metodologia que a gente usa nesse estudo, ela descreve que marcadores discursivos podem incluir palavras ou expressões e que elas vão servir a diferentes ações metalinguísticas e que, assim, elas não vão pertencer a nenhuma classe de palavra gramatical tradicional. Alguns estudos anteriores envolvendo a partícula não em outros idiomas mostram que ele pode operar como marcador disjuntivo, ele pode retomar assuntos anteriores na interação, ele também pode demonstrar afiliação e ou alinhamento, a gente vai falar um pouquinho melhor disso depois, ele pode prefaciar reparos, ele pode demonstrar conhecimento epistêmico e negociar tomadas de turno. Lembrando, então, que essas ações foram descritas a partir de pesquisas que olharam para o não, mas em outros idiomas que não são o português. Então, espanhol, inglês, estoniano também temos. Então, esse estudo ele vai se justificar a partir do momento em que não existem nenhum estudo que olhe para o não a partir de uma perspectiva da análise da conversa ou linguística interacional, em português brasileiro. E aí, o nosso objetivo com esse estudo era analisar e descrever as ações que esse não vai performar na interação, então, sobre essa perspectiva, né? E aí, como eu falei antes, esse estudo adota como metodologia a análise da conversa. O que é a análise da conversa? Eu trouxe aqui 3 palavras principais para tentar ajudar a gente a entender um pouquinho melhor dessa metodologia. A primeira dela é que a gente acredita que, a partir da interação, a gente faz ações. Ou seja, a gente pode elogiar, reclamar, comprar, a gente faz tudo a partir da fala, né, da conversa. E aí a gente vai analisar
os nossos excertos, que sempre vão ser de fala naturalística, ou seja, a gente sempre utiliza dados que aconteceriam independente do nosso estudo estar ou não acontecendo, né? Fala cotidiana ou fala institucional, mas a gente não modifica nada nesse contexto. E aí a gente vai olhar sempre para a sequencialidade, ou seja, a gente vai olhar para o turno a turno, a partir de uma perspectiva êmica. Ou seja, a gente só pode descrever aquilo que os interagentes demonstram interacionalmente. Eita! Então, de novo, esse estudo ele se aporta, né, na análise da conversa de base etnometodológica e linguística interacional, e ele está inserido num projeto maior, que é coordenado pela professora doutora Ana Cristina Osterman, que olha para interações médico-paciente, interações não institucionais, ou seja, interações cotidianas, e a gente transcreve esses dados a partir das convenções de Jefferson. E aqui eu dou os créditos para o grupo de pesquisa Fala e Interação, porque nem todos esses dados foram transcritos por mim, apesar de eu ter revisado todos eles. Então, fica aí os créditos para o grupo também. Então, dentro dos nossos dados, esse não, ele está atrelado a ações de como afiliação, alinhamento, tratamento de possíveis inferências, no prefácio de respostas que são afirmativas e como marcador disjuntivo. Hoje, por questões de tempo, a gente vai olhar melhor para essas três. Então, a gente vai olhar um pouco melhor para a afiliação, tratamento de possíveis inferências e marcador disjuntivo, que são ações, né, que essa partícula faz aí. Então, convido vocês para analisar alguns excertos que eu trouxe aqui para a gente hoje. O excerto número 1, ele é uma interação institucional e é um exame de ultrassom obstétrico. Ele acontece mais ou menos a 8 minutos da interação, e nesse excerto a médica relata o caso de uma gestante que acreditava estar grávida de uma menina, mas que descobre já no final da gestação que, na verdade, o bebê é um menino e não uma menina. Então, é isso que acontece aí nas linhas anteriores a esse excerto que eu trago aqui. E aí, olha, ela vai chorar. Eu tô somado. Não, assim, quarto rosa, né? Ela disse carrinho rosa, todo enxoval rosa, quarto pintado de rosa. Não dá tempo de não dar. Então, ali nas linhas 4 e 5, a gente tem a produção da palavra tudo, que é um pronome indefinido que compreende um conjunto de itens, né? Aí tem a produção desse não, que aqui a gente categoriza ele como um marcador de afiliação. O que é isso? A avaliação, de acordo com Stivers e outros, ela é uma avaliação feita pelo participante que demonstra empatia e ou cooperação com as ações do falante anterior. Então, vejam que ela não só se afilia, como também ela descreve e especifica um a um quais são os itens que estão dentro desse tudo. Ou seja, o quarto é rosa, o carrinho é rosa, todo o enxoval e o quarto, de novo, ela repete. Então, ela não só se afilia, como também vai especificar os itens que estão dentro desse pronome indefinido aí, tudo, né? Aqui também a gente pode ver que, diferente do primeiro excerto que a gente olhou lá no começo, se a gente não tivesse a produção desse não ali, a gente não teria mudança nenhuma de significado, né? Se ela dissesse simplesmente tudo rosa e assim, quarto rosa, o significado seria o mesmo. Isso aí é só uma marcação de afiliação, na verdade. O excerto número 2, ele acontece a mais ou menos 5 minutos da interação. Essa é uma interação não institucional, ela é face a face. E aqui nós temos Lana e Carla. A Lana está na casa de Carla e elas estão lanchando e tomando um chocolate quente que foi preparado pela mãe de Carla. A Carla, nesse momento, ela está contando sobre uma experiência de uma festa que ela precisava de carona. São duas adolescentes, elas estão falando, enfim, assuntos não institucionais. Aqui é um vídeo, então vamos assisti-lo e depois a gente analisa ele juntos. Uma vez, eu de carona pra uma festa. Aí a guria, tá, fica pronta. Meia hora antes, que a gente ainda precisa dirigir pro lugar. Não, tá bom, mas é que eu tô...
o excerto sem o vídeo. Então, aqui ela está contando, né? E aí nós temos aqui uma avaliação supostamente negativa, que é feita por Lana, em relação a esse chocolate quente, que ela diz, está muito forte. Se a gente olhar ali nas primeiras linhas, ela está contando dessa experiência que ela precisava de carona, e também tem uma mudança abrupta, né, da atividade e de assunto, ou seja, ela faz essa avaliação. Aqui nós temos uma ausência de fala de 1,1 segundos. Essa ausência de fala ela é bastante significativa, né, interacionalmente falando. Ela demonstra um problema interacional. Aí tem a produção desse não. Esse não aqui, ele é classificado como uma partícula que vai lidar com possíveis inferências. Porque, vejam, no momento que ela faz essa avaliação, está muito forte, essa avaliação ela é supostamente negativa nesse contexto, né? E a partir da produção desse não, ela, na verdade, reformula e revisa a avaliação que ela tinha feito. Então, ele tá bom, mas é que tá muito doce, né? Então, ela não, na verdade, dá uma pincelada ali nessa avaliação negativa para suavizar um pouquinho a avaliação que foi feita, né? E o último excerto que eu convido vocês para olhar comigo agora, ele acontece a 15 minutos de interação, quase 16, e voltamos para o contexto institucional, e aqui é um exame de ultrassom. A paciente ela engravidou após ter feito laqueadura. E aí ela conta para a médica que já possui 3 filhos anteriores a essa atual gravidez. Então, ela já tem outros 3 filhos. É isso que acontece nesses 15 minutos anteriores. E aqui está o excerto. Agora vai ter que tirar as trompas. Não vai ligar nessa, não é muito fértil. Não, e 4 filhos tá bom, viu? Muito bom. Ah, acho que até passou da conta. Você precisamos já ver as nossas quilos, né? Só que eu tenho 3 dias. Mas hoje tá difícil mesmo, né? Hoje 4 filhos é muito mais difícil que era na época, né? Então, aqui, na verdade, a gente vai fazer um recorte para fazer essa análise nas primeiras 5 linhas. As primeiras 5 linhas aqui, nós temos um enquadro interacional de brincadeira. Ou seja, vai ter que tirar as trompas, né? Acho também. Então, é um enquadro interacional de brincar com a situação que está acontecendo ali. Mas, a partir desse não, que é produzido na linha 6, e que a gente classifica ele como um marcador disjuntivo aqui, a gente volta para o enquadro interacional seriedade. Ou seja, a gente volta para a seriedade que é a consulta médica, no caso, né? Uma interação médico-paciente. Tanto é que ela começa a falar que 4 filhos está bom, muito bom, até passou da conta. E aí, claro, aqui por questão até de espaço e tempo, né? Não dá para trazer o restante do excerto, mas ela começa a falar sobre o perigo de ter um filho na idade que ela está, enfim, né? Então voltamos para o enquadro interacional seriedade, a partir dessa marcação aí. E aí, só para concluir, aqui tem os nossos principais achados nessa pesquisa, né? Então, que a partícula não, ela realiza, sim, ações de afiliação, né? Ela pode operar no tratamento de possíveis inferências, como a gente viu ali, e que, na verdade, quando ela está em posição inicial de turno, e quando ela produz essa afiliação, ela parece mais afirmar do que negar. Ou seja, na verdade, é o papel contrário do que está descrito ali no dicionário, né? E aí também, frequentemente, ela vai marcar essa transição, né, das ações ou das atividades em curso na interação, e aí vai ser classificada como um marcador disjuntivo. Essas são as referências dessa apresentação, e muito obrigada. Então, a próxima apresentação é da Manuela da Silva Alencar de Souza. Boa noite a todos. Bem, o trabalho que eu trouxe hoje para compartilhar com vocês é o trabalho que eu estou desenvolvendo na minha pesquisa de mestrado. A minha orientadora é a professora Marília, e o título do meu trabalho é Motivações e Emoções de Alunos de Inglês do PROEJA, onde eu atuei como professora no ano de 2018, com alunos de PROEJA.
Minhas perguntas de pesquisa, então, foram essas 3. O que revelam as narrativas de alunos do ProEja enquanto aprendizes de inglês como língua estrangeira? Que emoções estão presentes nas narrativas desses aprendizes? E de que modo as emoções dos aprendizes podem influenciar na sua motivação para a aprendizagem desse idioma? Então, os objetivos da minha pesquisa é delinear, então, a partir dessas narrativas dos alunos, como eles percebem as suas emoções durante a aprendizagem da língua estrangeira, né, onde nós vamos verificar isso através das suas narrativas. E observar se suas emoções podem interferir ou não na motivação para a aprendizagem da língua estrangeira. Então, os pressupostos teóricos da minha pesquisa se baseiam na teoria sociocultural, na motivação, emoções e narrativas, que eu não vou descrever aqui os teóricos por causa do tempo. Então, a teoria sociocultural, ela, a partir de Vygotsky, veio também tendo foi sendo ampliada por alguns teóricos, um deles é o Lentoff e o Thorne, que diz que é a teoria do desenvolvimento das funções mentais superiores, em que a língua está incluída, e por meio de estudos mais recentes ela também se tornou muito abrangente em relação no tocante ao desenvolvimento humano, como resultado da participação do indivíduo em práticas sociais. Então, a língua também está inserida como uma prática social, por isso faz parte do pressuposto teórico dessa pesquisa. Então, dentro da teoria sociocultural, os artefatos compreendem, então, a atividade humana e todos os componentes e aspectos materiais ou não conceituais que podem interferir na aprendizagem. Então, dentre esses artefatos, a linguagem é um deles, né? A partir desses artefatos, o significado é construído colaborativamente, só então ele é internalizado pelos interagentes, né? Primeiro, ele vai primeiro partir da prática social para depois o indivíduo externar essa aprendizagem, que vai do externo para o interno. Então, Vygotsky estabeleceu a distinção entre as funções elementares e as funções superiores da mente, né? Funções elementares, então, reconhecidas como nossas reações mecânicas, estímulos do dia a dia, seja, por exemplo, alguém vai atirar um objeto, você vai ter uma reação automática quando você atira esse objeto. Então, essas são funções elementares. Funções superiores são nossas reações que nós precisamos tomar decisões para fazer. No caso de eu decidir estudar uma língua, por exemplo, faz parte das funções superiores da mente. Também o processo autorregulatório é mais um pressuposto da teoria sociocultural, em que preconiza que o indivíduo em formação passa por esse período até ele alcançar um período em que ele se torna independente, realiza algo de forma independente, né? Realiza uma tarefa de forma independente. A mediação também é outro pressuposto importante para esse trabalho, porque, para Vygotsky, toda atividade humana é mediada. Então, na aprendizagem de língua estrangeira, a mediação pode ser o livro didático, por exemplo, o professor, pode ser um par mais competente, que seja o colega ou outros. Então, nossas heranças culturais, junto com nossas aptidões biológicas ou não, né, fazem parte dessas funções mentais superiores, que são a nossa memória, a ativação da nossa memória, a atenção, o pensamento racional, aquilo que eu penso para poder decidir, a emoção e a aprendizagem, todos estão incluídos nesse controle voluntário e intencional do indivíduo. A língua, então, é um desses instrumentos psicológicos citados por Vygotsky. Então, a mediação está presente nessas manifestações externas e internas do ser humano, sendo a linguagem uma função, uma forma mental superior, em que está incluída a aprendizagem de uma língua estrangeira. Também a colaboração é um conceito importante que nós precisamos destacar nesse trabalho, porque Vygotsky afirma que o desenvolvimento humano é o produto, então, dessa colaboração, de um sistema que não é individual, em que os indivíduos precisam ter essa colaboração, essa cooperação para que o conhecimento possa ser construído. E a zona de desenvolvimento proximal também é um conceito muito disseminado, né, no nosso campo da linguística e na educação também, que é essa distância entre o nível do desenvolvimento real do aprendiz
determinado pela resolução de problemas de forma independente até o nível que ele realmente consegue atingir. Andaimento também é mais um conceito da teoria sociocultural, desse ampliamento dessa teoria sociocultural, né, que surgiu um pouco depois. De acordo com Brunner e Ross, ele é um conceito central definido como um meio de ajudar o aluno a desempenhar uma tarefa. Então, esse conceito de andaime, ele está atrelado ao que o aluno consegue desempenhar com assistência cognitiva de um professor, de um par mais competente para isso, no caso da aprendizagem de língua estrangeira. Isso é feito dentro dessa zona, que é uma, claro, ela não é visível, é uma zona metafórica, a zona do desenvolvimento profissional. Isso é ofertado a esse aluno durante esse período em que ele passa a necessitar de alguns artefatos, né? Nesse caso aqui, a assistência do professor seria esse andaime. Vygotsky também nos traz os conceitos cotidianos, os conceitos cognitivos, em que os conceitos cotidianos são aqueles que nós adquirimos durante as nossas experiências vividas, e os científicos resultam das investigações, né? Então, os conceitos cotidianos, eles podem ser uma abstração, mas os conceitos científicos também muitas vezes não podem existir sem os conceitos cotidianos, né? Isso é importante que se tenha também nessa pesquisa. Então, passando para a segunda parte da teoria da minha pesquisa, a motivação, então, é o que eu também vou buscar analisar nessas narrativas dos alunos de inglês. Ela, então, segundo Dorney, ela fornece o primeiro ímpeto que conduz uma pessoa a decidir aprender uma língua estrangeira, né? No meu estudo, L2 e LE eu uso como sinônimos. Alguns estudiosos diferenciam. Eu uso os dois como sinônimos, segunda língua e língua estrangeira. Então, ela é a força que faz esse aluno permanecer ou não estudando. Tá? Na atual psicologia educacional, então, além desses fatores ambientais e cognitivos associados à aprendizagem, essa motivação para aprender a língua, ela também abarca dimensões sociais de personalidade do estudante. Então, essas dimensões sociais de personalidade, segundo Lightbound e Spada, amparadas por Gardner e Lambert, elas afirmam que a motivação de uma segunda língua é um fenômeno que há dois fatores que a definem. Quais são? As necessidades comunicativas do aprendiz e a atitude desse aprendiz em relação a essa comunidade de prática de língua estrangeira ou de segunda língua. Então, segundo Gardner e Lambert, pioneiros nessa teoria de motivação, eles dividiram entre motivação instrumental, que é aquela que você aprende para ter um objetivo específico, obter um objetivo específico, e a integrativa, que é o desejo de aprender a língua para fazer parte de uma comunidade de prática dessa língua para enriquecer culturalmente. Também seguindo os estudos sobre motivação, durante as minhas leituras, Dorney também realizou umas categorias, 3 categorias, em que ele distingue os componentes motivacionais para aprender a língua estrangeira, que sejam o nível da língua, onde se encontram a cultura, a comunidade em que ela é falada e a possibilidade de existir a possibilidade do uso real dessa língua, o nível do aprendiz, em que está inserida a afetividade, a cognição, e o nível da situação de aprendizagem, em que estão inseridos o curso, o professor e o grupo, onde esse aluno está inserido. As emoções, a terceira parte teórica da minha pesquisa, então, segundo Swain, Kinnear e Steinman, ela enfatiza a construção social das emoções e suas implicações para a cognição. Então, as emoções aparecem primeiro no plano social e somente depois no plano psicológico, porque, primeiro, também uma sociedade estipula o que é dito como emoção negativa ou positiva, por exemplo. Então, segundo os autores, sentimentos e emoções no contexto de aprendizagem, elas são resultado das avaliações dos aprendizes, né, em relação a esse tempo de estudo que eles têm. Eles vão, então, avaliar suas emoções de acordo com o que eles vivenciaram em sala de aula ou de acordo com alguma outra situação em que ele precisou ter uso dessa língua.
E Lopes e Aguilar, então, eles desenvolveram categorias e subcategorias para falar sobre esses efeitos positivos das emoções e efeitos negativos das emoções. Tá? Ele construiu, então, esse quadro. Então, as minhas questões, meus pressupostos metodológicos, então, foram com 6 participantes, minha pesquisa foi com 6 participantes. No instrumento, eu utilizei entrevista semi-estruturada, gravação de narrativas, transcrição das narrativas orais dos participantes. Então, numa pré-análise, eu trouxe apenas a da aluna Ana. Ao ser questionada se já havia feito planos em que precisasse usar a língua estrangeira, Ana, então, demonstrou incerteza. Ela disse, talvez, não penso ainda. Mas, ao ser questionada se achava importante aprender inglês, ela respondeu, se eu sair do Brasil, preciso o mínimo é saber falar inglês, né? De repente apareceu uma oportunidade de emprego, precisa ter. Então, primeiro ela demonstrou esse interesse, esse desinteresse, mas depois ela repensou e disse que se ela precisar, ela teria que saber. Então, esse é o tipo de motivação instrumental que Gardner e Lambert já preconizaram, em que dali se origina o desejo de obter um resultado imediato. Ela deseja essa aprendizagem para ter esse resultado, para poder ter esse acesso a uma oportunidade de emprego, por exemplo. Né? Então, nesse caso também, de acordo com Dorney, a motivação de Ana ela está no nível da língua, pois ela reflete a possibilidade de um uso real dessa língua. E ainda sobre a aluna Ana, ela também menciona experiências positivas de pessoas que ela conhece que saíram do país. Ela diz, então, tem várias empresas daqui que levam, às vezes, né, para fazer algum trabalho. Eu já vi várias pessoas. Então, ele demonstra que a motivação dessa aluna é externa a ela e que advém de alguns vínculos sociais, dos seus relacionamentos fora desse espaço da sala de aula, inclusive fora da escola. Então, a motivação dela está no nível da língua também, porque pressupõe que ela terá vantagens se ela dominar esse idioma. E, para terminar, então, essa análise, ao se lembrar de atividade de prática de oralidade, durante a entrevista semi-estruturada, ela mencionou, então, a emoção negativa. Ela diz, timidez, eu fico sem jeito de falar, sabe? Na hora de falar, sempre acaba falando errado, aí eu fico meio sem jeito. Então, ela sente constrangimento, porque mesmo após repetir, ela não consegue pronunciar corretamente, não consegue produzir de maneira eficaz a pronúncia, né? Então, essa emoção negativa de Ana, ela gerou um efeito positivo, porque depois ela vai relatar, nesse excerto, que ela precisa aprender. Ela diz, quando se pergunta com as atividades que ela se identifica mais, que ela aprende mais, ela diz que é na prática de oralidade. Então, mesmo percebendo que ela tem essa dificuldade, ela reconhece que é a prática de oralidade. O fato de repetir várias vezes que ela diz que vai aprender mais, eu acho que aprende mais e melhor. Por causa do tempo, então, acho que já encerrou, 1 minuto. Então, alguns conceitos da teoria sociocultural estão presentes na narrativa de Ana, e o relato dela sobre as situações de aprendizagem anteriores ao momento que ela está estudando inglês nessa escola, demonstram que essas situações podem interferir diretamente na motivação para a aprendizagem da língua, e que elas estão ligadas a emoções tanto positivas quanto negativas. As emoções negativas, aquelas que ela disse que fica sem jeito e tímida para pronunciar em sala de aula, e positivas porque ela diz que quando se submete a essas atividades, ela sente que aprende mais e aprende melhor. Então, ainda pretendo aprofundar a análise da aluna, Ana, e apresentar no próximo trabalho a análise dos outros alunos participantes dessa pesquisa. Muito obrigada. Boa noite a todos, então. Eu sou a Bruna, faço parte do grupo de pesquisa Semantec, e o título do meu trabalho é A Noção de Frame no Contexto de Desenvolvimento do Dicionário Paralímpico. Para organizar a minha apresentação, eu vou seguir esse roteiro. Eu começo apresentando qual é o grupo de pesquisa em que eu estou inserida, o que é o projeto Dicionário Paralímpico, que é onde o meu trabalho se insere, quais os meus objetivos, qual o aporte teórico empregado na minha pesquisa, qual a metodologia utilizada, quais os resultados e a que conclusões eu cheguei. O grupo de pesquisa Semantec, então, Semântica e Tecnologia, ele é coordenado pela professora doutora Rovi Schisman, e ele segue o arcabouço teórico
da semântica de frames e da lexicografia eletrônica. Eu vou falar sobre essas teorias mais à frente na minha apresentação. E, atualmente, o nosso grupo ele possui 2 frentes, uma do domínio jurídico, com o projeto Portal CNJ Acadêmico, e outra do domínio esportivo, com os projetos Field, que foi um dicionário de expressões do futebol lançado em 2014, no ano da Copa do Mundo, que foi no Brasil, e o Dicionário Olímpico, que foi lançado em 2016, também em época das Olimpíadas. E, então, o Dicionário Paralímpico, que é o meu objeto de estudo aqui. O Dicionário Paralímpico ele surgiu como um desdobramento do Dicionário Olímpico, que foi lançado em 2016. Esse projeto está alinhado com todas as outras pesquisas do nosso grupo de pesquisa. Por isso, assim como os outros projetos, ele visa a convergência de 3 campos de estudos distintos: a lexicografia eletrônica, a linguística de corpos e a semântica de frames. A teoria lexicográfica nos auxilia a sistematizar as informações para esse dicionário. A linguística de corpos fornece toda a caracterização necessária para a gente trabalhar com os esportes. E a semântica de frames fornece os princípios norteadores que orientam a estrutura do dicionário. Dentro desse contexto, então, o meu objetivo é investigar quais são as particularidades da noção de frame no contexto de desenvolvimento desse dicionário. Partindo para o meu aporte teórico, o primeiro ponto a ser explorado é a semântica de frames. Essa teoria está no escopo da linguística cognitiva, mais especificamente na semântica cognitiva, e ela entende que o significado linguístico ele é construído a partir do uso da linguagem e da visão que o falante tem do mundo que o cerca. Ou seja, ela foi desenvolvida pelo Charles Filmer, e ele vai nos dizer que um frame é um conjunto, um sistema de conceitos no qual os conceitos estão interrelacionados de tal maneira que, para a gente compreender um conceito, é necessário que a gente entenda o sistema como um todo. De outro modo, o frame pode ser expresso como um cenário mental que é ativado por determinadas palavras no contexto em que elas ocorrem, como, por exemplo, a palavra garçom. Ela ativa o frame de restaurante. Nós só entendemos o que é um garçom porque nós sabemos qual é o papel, qual é a função que ele desempenha dentro de um restaurante. Essa teoria tem muito a contribuir para o desenvolvimento do nosso projeto, porque ela permite que a gente descreva o léxico de cada modalidade paralímpica a partir do contexto em que as palavras e as expressões esportivas estão ocorrendo. O outro tópico, então, a lexicografia eletrônica, ela é um campo de estudo relativamente novo, que tem o seu surgimento ligado ao surgimento do computador, ou seja, a partir do momento que se começou a desenvolver computadores, surgiu a necessidade também de se desenvolver ferramentas que pudessem ser utilizadas nessas máquinas, e ela se ocupa basicamente do desenvolvimento de dicionários eletrônicos. E os principais produtos dessa área são os dicionários online e digitais eletrônicos, as ferramentas de tradução, como o Google Tradutor, os corretores ortográficos, como os dos nossos celulares, do Word, e as bases de dados lexicais, como a FrameNet. A FrameNet ela é uma base de dados lexical da língua inglesa, cujo objetivo é prover informação sintática e semântica da língua. E ela foi desenvolvida pelo próprio Fillmore, o autor que desenvolveu a teoria de frames. E a noção de frame dela inclui elementos de frames e relações entre frames, sendo que esses elementos eles podem ser entendidos como entidades ou princípios que precisam estar dentro do frame. E as relações são mapeamentos que unem os frames a fim de que eles sejam definidos juntos e não isoladamente, como seria se não tivessem relações. Para esquematizar melhor essa noção de frame dessa plataforma, eu fiz esse esquema. A FrameNet parte da caracterização do frame, ou seja, de uma glosa. Eles descrevem como é o frame. Depois é feita a descrição de todos os elementos desse frame de acordo com a função sintática que cada um desempenha. Eles são
classificados em periféricos, não periféricos, centrais e esquemáticos. Após isso, é feita a seleção de unidades lexicais, ou seja, quais as palavras que evocam esse determinado frame a partir de um corpus. Em seguida, são feitas anotações das sentenças, o corpus é etiquetado e são marcadas todos os padrões sintáticos semânticos que são estabelecidos nesse corpus. E, por fim, é feita a geração automática dessas entradas lexicais. Aqui eu trouxe um exemplo para ficar mais visível de como é a plataforma, que começa com a descrição do frame, depois tem os elementos, classificados em periféricos e centrais. Depois aparece uma tabelinha das relações, e ali embaixo aparecem as unidades lexicais, as palavras que aquele frame evoca. A partir dessa base, então, a minha metodologia consistiu em analisar a médio e a macroestrutura das modalidades do dicionário paralímpico que já estão desenvolvidas, porque o projeto ainda está em andamento. E fazer uma breve comparação entre outras plataformas de frame, que são baseadas em frame, como o Dicionário Olímpico, que já foi lançado, e a própria FrameNet. Aqui vale ressaltar que entende-se por médio estrutura o caráter onomasiológico da teoria, ou seja, o fato do dicionário paralímpico partir dos conceitos para as palavras e não do contrário. E a macroestrutura seria as listas de entradas dos esportes, as listas de palavras e os cenários. Aqui eu trouxe imagens também para exemplificar o que seriam essas estruturas dentro do dicionário olímpico, as palavras, os cenários, a entrada do esporte, como se dá a relação entre cenários e palavras, como é a glosa. E, após, então, analisar esse material, eu pude chegar a algumas conclusões. A primeira delas é que muitas características da noção de frame do dicionário paralímpico foram importadas do dicionário olímpico, que, por sua vez, importaram da FrameNet. No entanto, elas sofreram algumas adaptações. A primeira adaptação relevante é quanto ao nome, que são chamadas estruturas que organizam o dicionário. Na FrameNet, é chamado de frame e unidade lexical. Só que a FrameNet tem como usuário linguistas e especialistas dessa área. Logo, esses termos não causam nenhuma estranheza. Mas para usuários leigos, consulentes que não tenham conhecimento prévio dessa teoria, essas palavras poderiam intimidar o uso. Logo, a gente optou por chamar o frame de cenário e as unidades lexicais de palavras. A segunda adaptação relevante é como são expressas as relações entre os cenários. A FrameNet também parte de um conhecimento prévio do que é a teoria, de que o consulente esteja familiarizado com a semântica de frames e propõe uma tabela bem específica de como se dá essa relação. E já os cenários dos dicionários esportivos, eles estão relacionados pela classificação e pela organização dos eventos esportivos, como, por exemplo, utiliza equipamento, comanda o jogo, marca infração, aplica punição. São eventos que acontecem dentro do próprio esporte. A terceira adaptação relevante para trazer aqui é a adaptação dos elementos de frame. Como eu disse antes, os elementos de frame para a FrameNet têm um viés muito sintático. Isso porque a FrameNet é voltada também para o processamento de língua natural. Logo, isso teria que ser adaptado para entrar nos dicionários esportivos, já que não é o viés deles simplesmente processar a língua, mas sim trazer informações para o consulente. Logo, nos dicionários esportivos, esses elementos são marcados pelos itens e participantes que compõem os cenários, como, por exemplo, o cenário comitê de competição vai ter como elemento de frame juiz principal, juiz de porta, juiz de largada, controladores de prova, todos os participantes que compõem esse cenário, bem como os principais itens, que aqui eu não trouxe nenhum, mas poderiam ser bola e todos esses instrumentos que compõem os Jogos Paralímpicos. Outro resultado relevante é que os dicionários esportivos, diferente da FrameNet, têm essa afinidade entre o conhecimento enciclopédico e o recurso multimodal. Enquanto a FrameNet traz só a descrição do conhecimento com tabelas e uma glosa, os dicionários esportivos eles trazem mapas, imagens, ilustrações, abas como você sabia e curiosidade para reforçar esse conhecimento.
E, por fim, quanto às particularidades específicas do dicionário paralímpico, que foi o que eu me propus a olhar, eu descobri que o domínio paralímpico ele absorve palavras não recorrentes ao cenário olímpico, como, por exemplo, venda e guiso, que foram palavras encontradas na modalidade de futebol de 5. E as glosas possuem informações que ultrapassam o âmbito olímpico, o âmbito do esporte, desculpa, uma vez que palavras como superação, inclusão, evocam o frame paralímpico, logo, elas têm que estar descritas naquela glosa para que a gente possa descrever genuinamente aquela modalidade. E, por fim, e mais importante, foi descoberto que os frames do cenário paralímpico, eles evocam diferentes perspectivas. Aqui eu separei as principais, que são a caritativa, a médica, a social e a jurídica. A caritativa corresponde ao atleta se vendo como vítima da própria situação. A médica se baseia somente na descrição física do atleta. A social se remete à luta do atleta por um lugar na sociedade, e a jurídica formaliza essa busca por direitos e igualdade. Assim, a partir disso, eu pude concluir que a noção de frame no dicionário paralímpico, diferentemente do dicionário olímpico e da FrameNet, ela vai englobar questões relacionadas a quais palavras serão incluídas nesse dicionário, como, de fato, a gente vai descrever as ações e os eventos desses esportes, e, principalmente, qual o cuidado que a gente deve ter para que as informações contidas nesse dicionário estejam em consonância com todas as exigências que a comunidade de pessoas com deficiência pede. Essas são as minhas referências. Muito obrigada pela atenção. Boa noite, então, gente. Eu e a Soraya estamos mediando, então. Parabenizo os 3 apresentadores, então. A Bruna por ter subido um pouquinho no horário ali, né? Estava preparada já, isso é importante. Parabenizo, então, vocês pela apresentação, todos bem preparados e nos colocando, né? Eu venho de uma outra área da linguística, então fico com algumas dúvidas em relação à apresentação de vocês, assim, coisas que vão me saltando para tentar entender vocês, né? Eu fiz perguntas, assim, de tons mais... para conhecer vocês um pouquinho, né? Para o Bruno, eu vou fazer as 3 perguntas, vocês vão pensando e depois vão respondendo. O Bruno disse lá no início da pesquisa dele que ele escolheu esse trabalho, mas não é o trabalho que ele pesquisa atualmente, né? Então, eu quero saber por ele por que não trouxe o que ele faz hoje e trouxe algo que já foi feito e por quem foi feito, né? Que é um estudo super interessante. E também pergunto ali na hora das análises, Bruno, para um leigo, assim, que não é da área da análise da conversa, como eu, quando tu vai analisar ali, tu coloca as situações de filiação, marcador disjuntivo, etc. A gente fica olhando, eu fiquei olhando assim, fiquei tentando imaginar, né? O que vem a ser disjuntivo naquela situação de excerto, o que vem a ser de filiação. Talvez tu pudesse nos explicar ou nos explanar um pouquinho nessa análise, enfim, para tentar entender ali nos excertos, né? Para a Manuela, acho muito interessante... Manuela ou Manô? Manuela. Interessante teu trabalho em relação ao Proeja. E eu fiquei curioso para entender assim, qual que é o teu contexto, né? Gostaria que tu falasse um pouquinho do teu contexto, de onde é que é a tua escola, quem são teus alunos, um perfil desses participantes, né? Tu escolheste 6, né? Por que esses 6 de escolha? Por que são eles e não são outros? Foram só esses 6 ou foram 20 e tu selecionou 6? Quantos períodos de inglês na semana? Eu queria que tu falasse para nós um pouquinho desse contexto de pesquisa, para a gente conseguir entender esse teu sujeito e talvez depois olhar para as narrativas deles a partir de conhecendo eles um pouquinho, né? E para a Bruna, eu gostei muito, Bruna, excelente, dominando ali os conceitos todos. Eu gosto muito do grupo da Rove, falando sobre frame, né? Eu nunca estudei exatamente isso, mas só olhando as apresentações, hoje de manhã nós falamos sobre um frame lá no campo jurídico com a Aline Nardes, né? E agora tu vem falando do esporte, é muito interessante, né? A gente entender e conseguir olhar nessas duas frentes, essas duas perspectivas, né? Eu queria saber se esse dicionário de Paralímpico já está disponível
né, para acesso. Eu lembro que na minha época, quando o Field foi lançado, 2014, eu andava por aqui na graduação e lembro que teve um evento, etc. Depois fiquei sabendo, em 2016, do Olímpico, mas depois eu não tive mais acesso a entrar, ou, por exemplo, informações, né? Onde é que eu posso achar isso? Eu queria saber se esse Paralímpico já está disponível e se existem modalidades diferentes dessa tua análise. Lá do Olímpico para o Paralímpico, se existiu alguma modalidade nova ou diferente que não tem em um e tem em outro, enfim, que tu nos contextualizasse um pouquinho o que vai mudar desse dicionário olímpico, de fato, para o dicionário olímpico, do olímpico para o olímpico. É isso, as minhas perguntas para você são essas. Eu estou totalmente perdida aqui. Eu sou da área de formação de professores, quer dizer, perdida não, né? Como mediadora, sim, talvez, mas já agradeço a oportunidade de ver, né, esse outro leque de estudos, que foi bem diversificado, interessante. Passei por aqui com Rove, com a não com a Óstima, mas com o professor Caio, em relação à análise da conversa. Quer dizer, não é de todo desconhecido de mim, né? Mas, assim, foram teorias, conceitos rápidos que eu obtive aqui no doutorado, né? A minha linha de pesquisa é outra, a interação e essa questão da formação de professores e, principalmente, a literatura. Eu trabalho a linguística aplicada no ensino de literatura. Mas, assim, muito interessante as pesquisas, faço minhas as colocações do Fabrício e tenho, em relação a Manuela, por exemplo, eu queria acrescentar nos questionamentos dele o papel do mediador, que eu acho interessante, nessa questão principalmente dessa motivação. Como é que o mediador entra nessa análise das narrativas, né? Como é que ele entra para ajudar esse aluno ressignificar essa emoção negativa para que ela possa se transformar numa emoção positiva. Eu achei interessante, é a parte mais próxima de mim, por isso que eu tenho talvez um questionamento mais organizado. E parabenizar a Bruna por essa questão. Nós sabemos hoje a importância dos dicionários, né? A Rove aí está à frente desse trabalho maravilhoso. Hoje, uma simples mensagem que você manda num celular, você precisa de um corretor, e isso é importante. E os frames também, para nos dar essa... E o que me deixou mais, digamos assim, curiosa, já que foi uma das descobertas da pesquisa, sobre essa questão dos cuidados específicos, já que é um comitê paralímpico. Talvez, se você pudesse ilustrar um pouquinho, né, esse resultado, seria interessante. E o não como negação, gente. Aliás, o não, essa releitura de um não que a gente gramaticalmente, né, engessa como negação, as possibilidades discursivas de um não num contexto interacional. Né? Parabéns, fique à vontade. Vou começar respondendo. Primeiro, muito obrigado. Então, vou tentar responder bem breve, para a gente não se estender tanto, mas a primeira pergunta: por que eu apresentei uma pesquisa que está concluída e não o que eu estou fazendo agora? Eu só não apresentei o que a gente está fazendo agora porque é uma pesquisa que está assim, começando a nascer. Quando eu comecei a fazer o TCC agora, e aí quando eu fui escrever o TCC, eu estava falando com a Ana, né, que é minha orientadora, e ela falou: Bruno, não vamos escrever uma coisa que já está pronta, vamos aproveitar esse 1 ano para produzir algo novo. Então, a gente transformou essa pesquisa, que na verdade está transformando, não está pronto ainda, mas ela vai virar um artigo para a gente publicar em algum lugar, a gente ainda não... Então, estamos ainda escrevendo ele. E aí, no meu TCC, eu estou olhando para referenciação e ações multimodais. Então, por exemplo, os gestos ou ações corporificadas que estão ligados a pronomes, deíticos, etc. Então, só que é uma pesquisa que a gente está ainda gerando dados. Então, não tem como apresentar nada dela ainda. E aí, aqueles termos que aparecem ali, né? Então, a afiliação, a gente considera ela como
qualquer marcação, na verdade ela não precisa ser marcada, mas é uma cooperação dos falantes. Então, por exemplo, eu contar uma piada e o meu interlocutor rir dessa piada. Então, nesse contexto que a gente estava analisando esse excerto do não, ele parece marcar essa avaliação, porque ela pode ser marcada ou não, né? Mas ele parece marcar ali nesse contexto. E, como marcador disjuntivo, a gente considera que seja uma partícula que faz uma transição de um enquadre interacional para outro, como ali naquele caso que era da brincadeira para a seriedade. A transição de um enquadre para outro pode ser marcada ou não. E aí, nesse caso, o não parece marcar essa transição, porque a produção desse não, nesse turno de fala, não parece fazer nada além de simplesmente marcar essa transição ou afiliação. Então, acho que é isso. Obrigada pelas perguntas, pela contribuição. Respondendo à pergunta sobre o contexto do Proeja, eu atuei, então, no ano de 2018 como professora de língua inglesa, nessa turma em que eles têm 2 semestres de inglês, inglês 1 e inglês 2. Então, no primeiro semestre, tínhamos 25 alunos, e o Proeja é um contexto de ensino para jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental e estão fazendo o médio e o técnico ao mesmo tempo, né? Ele é um programa. Então, houve evasão para o segundo semestre. No segundo semestre, nós tínhamos, então, em torno de 18 alunos. E a minha surpresa, né, durante esse caminho da pesquisa do mestrado, que muitas vezes coloca a gente com o pé no chão, dá um choque de realidade, é que quando eu fiz o convite, quando dizemos que vamos fazer entrevistas, né, algumas pessoas recuam. Então, por isso, no primeiro momento, eu fiz entrevistas escritas, que os alunos tinham que escrever sobre suas trajetórias de aprendizagem de inglês. Só que na hora de fazer a gravação das entrevistas orais, muitos não quiseram fazer, restaram 6 alunos, então, de 12 que aceitaram fazer. Então, na banca de qualificação, nós escolhemos, então, retirar as entrevistas escritas, porque algumas informações se repetiam, e ficamos somente com as entrevistas, com as narrativas orais, né? Então, é desse contexto que nós estamos falando. Então, respondendo à pergunta da professora, dentro da minha pesquisa, então, eu estou estudando a mediação, os efeitos positivos ou negativos da emoção desse aprendiz. Então, nem sempre a emoção negativa vai gerar um efeito negativo para a aprendizagem dessa língua. Foi o caso da aluna que eu trouxe um exemplo da análise, né? A emoção negativa dela gerou, inclusive, um efeito positivo, porque ela sabia que precisava melhorar. Ela tinha conhecimento e, no final até da entrevista, ela disse que quando se pergunta o que você acha do seu nível de inglês, ela disse que acha que é razoável, ela tem noção de que nível ela está, né? Então, é isso, mas que sim, que o professor é, sim, um mediador, é um fator de mediação, porque não é o único, né? Existem outros fatores, que é o círculo social em que essa pessoa, né, se insere, e outras coisas que ela procura fazer fora da escola também, que vão ser mediadores dessa aprendizagem da língua estrangeira. Não sei. A pergunta que eu te fiz seria o seguinte: primeiro, o dado que você gerou são narrativas Narrativas. Narrativas, né? Então, você, como pesquisadora, você era pesquisação? Não, né? Não era pesquisação. Ainda estou tentando definir se é estudo de caso, se é pesquisação. Eu estou num conflito então, para decidir. Essa a minha dúvida. Se nesse momento, né, enquanto pesquisadora, se for uma pesquisação no caso, ao identificar essa negação, né, estou confundindo, essa emoção negativa, né, da narrativa do aluno, se você pretende, enquanto pesquisadora, professora, buscar algum instrumento para que não, porque no caso desse exceto que você colocou, parece-me que a própria aluna resolveu. Houve uma mediação, né, dela mesma, ela conseguiu depois
transformar isso em algo positivo, né? Mas assim, a pergunta é, enquanto pesquisadora, no momento que você vê nos dados, né, essa possibilidade, como seria, eu já vi que é uma pesquisa que está ainda sendo feita, como seria a mediação do professor de língua estrangeira ao perceber, né, essa motivação negativa, quais seriam as estratégias, sei lá, como é que seria essa mediação para que ele conseguisse chegar com a Ana que não precisou. Parece-me que ela resolveu o problema por ela mesma, mas qual seria o papel do professor, no caso, né, de língua estrangeira, para tentar solucionar? Sim. Mais especificamente para esse público, o papel do professor é fundamental. Inclusive, essas narrativas elas nos oferecem muitos dados, muitas informações sobre o próprio trabalho do professor, né? Então, nós conseguimos enxergar o que o nosso trabalho está, até onde o nosso trabalho está indo. Então, é por isso também que eu escolhi fazer pesquisa dentro da sala de aula, porque é algo que me move, né? E eu quero sempre levar a pesquisa para dentro da minha sala de aula. Então, sim, o papel do professor aqui é ofertar para esse aluno algo que seja muito próximo da realidade deles. No caso dessa aluna específica e dos demais, são alunos que precisam, por exemplo, lidar com manuais técnicos de máquinas. Eles são alunos do curso técnico de eletrotécnica. Então, eles estudam disciplinas de eletricidade, por exemplo. Então, algumas tarefas que eu ofereci aos alunos foram tarefas sobre manuais de algumas máquinas em que eles tinham que mexer com parafusos, com ligações, e que isso era muito próximo deles. Então, essas tarefas causavam mais motivação durante a interação em sala de aula. Não sei se eu respondi. Eu gostaria de agradecer os pontuamentos também. E respondendo a primeira pergunta sobre o lançamento do Dicionário Paralímpico, ele ainda não foi lançado, mas nós estamos nos encaminhando para essa fase final. Nós pretendemos, no final do ano, lançar uma versão demo com as modalidades que nós já temos prontas, e, a partir do ano que vem, fazer um lançamento oficial, com muita divulgação, oficial mesmo, com todas as modalidades, contendo tudo. Sobre a diferença entre modalidades do Olímpico para o Paralímpico, o Dicionário Olímpico tinha 40 modalidades, o Paralímpico conta só com 26. Então, muitas modalidades do Olímpico não tem no Paralímpico, mas não tem nenhuma que tenha no Paralímpico e não tenha. Eu não sei como vai ficar agora essas que entraram, as novas modalidades olímpicas que entraram, como o skate, e essas outras, como que vai ficar na questão do Paralímpico, mas, por enquanto, o comitê não divulgou nada. E quanto à questão dos cuidados, né, nós fizemos vários estudos referentes a que palavras nós poderíamos usar, quais os vocabulários que estão em consonância com a comunidade das pessoas com deficiências, como, por exemplo, o termo portadora de deficiência, que não é mais usado, e sim só pessoa com deficiência, um estudo sobre o porquê que palavras como, por exemplo, aleijado não vai fazer parte da nossa lista de palavras, apesar de estar no corpus, né? Tudo tentando mesclar aquelas perspectivas que eu apresentei antes, para que essas perspectivas que são negativas não façam parte das informações que estão no dicionário. Acho que era isso. Gente, como a gente passou um pouquinho do tempo, a gente vai ter que encerrar a discussão. Está muito boa, mas a gente vai ter que encerrar para passar para a próxima sessão, tá bom? Obrigada.